Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Bionat. Estamos aí caminhando para a nossa sétima, hoje é a sétima live, eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo que a gente está trazendo para vocês. E hoje nós vamos falar sobre a aplicação de metabólitos produzidos por micro-organismos no controle de fitopatógenos. Olha só, que tema interessante, e pelo que eu já soube é um tema novo, então eu acredito que todo mundo vai ter bastante dúvida aí para tirar. Então, vamos relembrar como é que funciona? A nossa live vai ser em duas etapas. A gente começa aí com uma apresentação do nosso palestrante convidado e depois, no finalzinho, a gente abre para as perguntas. Então, aproveitem esse momento, é um momento bem importante para vocês tirarem todas as dúvidas a respeito desse assunto. As perguntas, então, vocês podem mandar aí embaixo mesmo na nossa plataforma. E aproveitem também esse espaço para mandar outras coisas para a gente, um comentário, uma sugestão, boa noite, um abraço. Qualquer coisa, a gente vai ficar muito feliz de receber também, tá bom? Então, vamos lá? Vamos dar boa noite para os nossos moderadores? Vamos ver na tela. Boa noite, Luciano Digício, diretor da Bionat. Como vai? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Patrícia. Boa noite, compadre William Pacheco. E boa noite, Marcos. Tudo bem? E boa noite a quem nos assiste. Muito bem. William Pacheco, como vai? Gerente de projetos da Bionat, engenheiro agrônomo. Preparado para essa live? Preparadíssimo. Pessoal, é conhecimento de ponta, tá? É tecnologia. Hoje vocês vão ver o que tem aí de novo, tá? Aproveitem. Mandem também a cidade de onde estão falando nas perguntas, ok? Boa noite. Bem lembrado, Pacheco. É muito legal a gente saber de onde as pessoas estão falando. Bem lembrado, Pacheco. Boa noite, Dr. Marcos Consesc, pesquisador da Bionat. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Luciano. Boa noite, Pacheco. Sejam todos bem-vindos. Aproveitem essa live, vai ser excelente. Muito bem, obrigada. Então, gente, como eu disse no início, esse time vai estar aqui ajudando a gente a moderar, a receber as perguntas e também tirar as próprias dúvidas. Eu tenho certeza que eles também têm dúvidas a respeito desse assunto e o nosso palestrante vai poder tirar todas elas. Mas antes da gente começar aí a falar sobre a aplicação de metabólitos produzidos por micro-organismos no controle de fitopatógenos, vamos ver aí um vídeo rapidinho da nossa patrocinadora Bionat. Na natureza existe muita vida. Vida que se renova e se equilibra naturalmente. O controle biológico natural está presente aqui. Bionat. Essa é a última palavra quando o assunto é o controle de pragas e doenças no campo. Sua estrutura está pronta para realizar todos os processos na produção de micro-organismos para o controle biológico. Possui equipe altamente capacitada com agrônomos e biólogos que dominam a tecnologia. É a qualidade de uma estrutura exclusiva e o alto nível técnico, produzindo inovação para o campo e melhorando a produtividade sem agredir o meio ambiente. Bionat. Soluções biológicas. O resultado vem naturalmente. É assim a Bionat, o resultado vem naturalmente. Então vamos falar um pouquinho do nosso palestrante, nosso convidado especial dessa noite. Ele é o Dr. Ronaldo José Durigan Dalho, graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Londrina, tem mestrado em Biologia Vegetal pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e doutorado em Ciências Naturais pela Universidade Técnica de Munique, na Alemanha. Tem experiência na área de Botânica, Fisiologia Vegetal, Biologia Molecular, Microbiologia e Fitopatologia, e atua principalmente nos aspectos moleculares, fisiológicos, bioquímicos e histológicos da interação planta-microorganismo e principalmente no papel dos efetores dos micro-organismos na manipulação da fisiologia das plantas e o uso dessas moléculas para desenvolvimento de estratégias de controle de doenças e o aumento na produtividade da agricultura. Além de tudo isso que eu falei, ele é atualmente fundador e diretor científico da IDE-Lab. Muito boa noite, Dr. Ronaldo, seja muito bem-vindo.
Boa noite, Patrícia. Muito obrigado aí pela apresentação. Já quero aproveitar e agradecer a diretoria aí da Bionat, a Luciano, o William, o Marcos, pelo convite, né, essa oportunidade de poder mostrar um pouco do que a gente tem feito nos últimos anos aí. É um tema que me fascina, super interessante. Eu tentei dar uma ajustada na apresentação para que não fique tão difícil, né? Eu sei que muitas pessoas assistem às lives fazendo outras coisas, eu tentei fazer alguma coisa que tivesse um cunho mais falado e menos apresentação de slide, como se fosse uma palestra comum. Já agradeci ao pessoal da Bionat, quero agora agradecer a equipe que me ajudou a fazer essa apresentação, a equipe da IDLab. Gostaria de agradecer a todo mundo que ajudou tanto na geração de alguns resultados que a gente vai mostrar aqui, quanto na produção mesmo dessa apresentação. Muito obrigado. Bom, vamos então para... antes de falar sobre esse tema em si, eu quero apresentar rapidamente a IDLab, né, do qual eu sou fundador, junto com o professor Sérgio Pascolati. A IDLab ela nasceu do Laboratório de Fisiologia e Bioquímica Fitopatológica da USP, da Exalc, né? Então foi uma junção de expertises ali do professor Pascolati, que tem 40 anos de experiência em indução de resistência, com um pouquinho da minha expertise do doutorado na Alemanha, dos últimos pós-doutorados aqui no Brasil, que a gente juntou nessa história da indução de resistência, essa capacidade de desenvolver produto a partir de micro-organismo, de seus metabólitos, de proteínas efetoras, e assim nasceu a IDLab. Nós estamos muito felizes. Eu estou falando hoje aqui da IDLab, não tem nenhum mês que a gente começou as operações aqui. Então, eu queria deixar aqui o meu agradecimento a todo mundo que participou disso, e mais uma vez pela oportunidade de mostrar o que a gente faz. Bom, vamos lá. Falando então hoje sobre aplicação de metabólitos produzidos por micro-organismos no controle de fitopatógenos. É um tema muito interessante para a gente que trabalha com fitopatologia, porque a gente sabe que a agricultura brasileira tem um potencial gigantesco, e por um lado nós temos um ataque muito grande de micro-organismos que causam doenças, só que por um outro lado a gente tem uma biodiversidade gigantesca, né? Todo mundo sabe que o Brasil é um dos países que tem a maior biodiversidade do mundo, mas a gente sempre, quando a gente pensa nisso, a gente pensa lá na floresta amazônica, na Mata Atlântica, naquela exuberância tropical das espécies, mas isso vale também para o micro-organismo, né? Nós temos muitos micro-organismos, sejam eles patogênicos, mas a gente também tem muitos micro-organismos benéficos. Isso aí é pouco explorado. Então, eu gostaria de mostrar para vocês aqui uma visão que a gente tem aqui na IDLab sobre o cenário atual, né? Vou voltar um pouco lá para os anos 2000, quando começou o uso de micro-organismo para controlar doenças em plantas, né? Falar um pouco de como que está o cenário hoje e do que a gente acha que vai acontecer nos próximos anos. Aí a gente vai, não é que a gente tá, não é que eu estou dando uma de mãe de NAC, não, é o que a gente gostaria que acontecesse, né, nesse futuro, e a gente está trabalhando para conseguir chegar nisso. A gente acha que a agricultura do Brasil tem um potencial gigantesco e a gente tem muito a crescer com os micro-organismos. Bom, então, se a gente voltar lá, né, no início lá dos anos 2000, a gente começou a usar bastante tricoderma, né, teve os registros, né, o tricoderma foi ali registrado na época para controlar o fungo que causava vassoura de bruxa em cacau, e aí começou a usar muito tricoderma para controlar outros fungos, né, o tricoderma tem essa ação que ele consegue controlar, né, o crescimento desses patógenos, o desenvolvimento dessa doença. E aí, desde então, desse início do uso, né, desses micro-organismos, lá nos anos 2000, depois na década seguinte, que é onde a gente está agora, eu chamo isso de primeira geração, né, ou G1, como está no slide, né,
Então é a primeira geração de uso de micro-organismos, uso de biológicos no Brasil. E como que é essa primeira geração de produto? É um produto que você recebe, que é uma embalagem, e dentro dessa embalagem a gente tem ali esporos, geralmente é um pó, né? Para quem não tem muita familiaridade com o assunto, é um pó que nada mais é do que ou o esporo, né, de um fungo, e aí quando aquilo é aplicado nas plantas, é aplicado no campo, esse esporo germina, o fungo cresce e começa a interagir com as plantas, com os micro-organismos que estão ali presentes. Se não for esporo, pode ser célula, por exemplo, de uma bactéria ou endósporo, e aí ao invés de ser um pó, muitas vezes pode ser também um líquido, mas o que importa no que eu estou falando agora é que nessa primeira geração de produtos, a gente tem um produto que é um único micro-organismo dentro daquele pacote. E aí aquele micro-organismo tem uma ação, que isso foi testado no laboratório, e que a gente vê isso acontecendo no campo. Bom, o Brasil ainda tem muito a crescer nessa primeira geração, tá? Eu vou mostrar a geração 2, a geração 3, a geração 4, até algumas outras que a gente acha que vai acontecer, mas eu não quero desprezar a geração 1, não. Na verdade, a geração 1 é um dos core também aqui de desenvolvimento de produto da IDLab, tá no coração da IDLab desenvolver produto da primeira geração também. Por quê? Porque o Brasil, como eu disse, tem uma biodiversidade muito grande, e nós temos registrados hoje no Brasil, né, no mapa, para uso de micro-organismo como um biodefensivo, por exemplo, são pouquíssimos micro-organismos registrados. As espécies, se a gente comparar com o tanto de espécie que a gente tem e de espécie de micro-organismos que a gente ainda nem sabe, que nunca ninguém nem conseguiu isolar, é uma discrepância muito grande. Então, nessa primeira geração de produtos aí, que é um único micro-organismo que vai ter uma ação pré-determinada na planta ou contra alguma doença, por controle biológico, por exemplo, a gente ainda tem muito a crescer. Mas, o que seria então essa segunda geração de micro-organismos? Essa segunda geração é uma tendência que está vindo com muita força, né? Essa tendência toda de usar micro-organismo na agricultura está muito forte hoje em dia. Até as empresas que têm um market share gigante, que tem um mercado muito grande de fungicidas químicos, de agroquímicos, essas empresas também estão investindo muito em pesquisa, em desenvolvimento de biológicos, né? Aí se você me perguntar assim, os biológicos vão solucionar o problema da agricultura? Não, eu acho que tudo faz parte de um manejo integrado, de você usar tudo com muita prudência, todas as ferramentas que você tem, sempre levando em conta, né, o meio ambiente, se aquilo pode ser ruim para alguma espécie animal ou do ambiente onde ela se encontra, para a gente, né, para os seres humanos. A gente não quer levar para a nossa casa, para a nossa família, um alimento que tenha alguma coisa que possa nos fazer mal, né? Então, tem essa tendência muito forte de uso de micro-organismo, e dentro desse mundo, né, do uso de micro-organismos, de quem está estudando, de quem faz pesquisa, de quem desenvolve produto biológico, a gente tem percebido uma tendência muito grande da geração 2, aí, as empresas de vanguarda, né, da biotecnologia, empresa que quer inovar com produto para a agricultura, já está apostando nessa segunda geração, que é um mix de micro-organismos. O que significa isso? É uma mistura de micro-organismos. O produto, ele é multiação. Então eu coloco uma bactéria solubilizadora, eu coloco uma bactéria fixadora de nitrogênio, um fungo que ele é indutor de resistência, um outro fungo que controla um determinado patógeno, e aí eu tenho nesse produto final, que na geração 1 era uma caixinha com uma única espécie ali de micro-organismo, que a gente tem agora é uma embalagem com vários micro-organismos. Então você tem um produto que ele dá uma segurança para o produtor, que ele vai atuar em vários, com uma amplitude muito maior, né? Então a gente consegue hoje em dia, nessa segunda geração de produtos, juntar vários micro-organismos, e as empresas de vanguarda
tem feito isso. A Bionat é uma delas, né? Nós temos um projeto em cooperação que nós misturamos ali alguns micro-organismos, cada um com uma ação, para ter um produto multi-ação no fim. Bom, qual que seria então a terceira geração de produtos dentro do mercado, do mundo dos biológicos na agricultura? É a história de você se preocupar não só com o micro-organismo, mas com o metabólito que ele produz. Quando a gente pensa, né, de uma maneira bem simples, quando a gente pensa do micro-organismo em interação com a planta e com outros micro-organismos que estão presentes ali no microbioma do solo, por exemplo, ou até mesmo na folha, o que está acontecendo é uma interação física, né, do micélio, dos micro-organismos, das células, mas a grande comunicação é os metabólitos, as proteínas, as moléculas, né? Então é como se dentro da linguagem lá da natureza, entre planta, micro-organismo patogênico, micro-organismo benéfico, a linguagem é baseada nas palavras, e essas palavras são as moléculas que os próprios micro-organismos e as plantas secretam ali no meio. Então tem uma comunicação bioquímica muito grande, né, entre planta e os micro-organismos entre si. E essa comunicação é baseada nas moléculas, na interação dessas moléculas, que a gente chama aí de metabólitos, né? Eu costumo sempre mostrar nas minhas apresentações, eu tenho um slide em que tem uma foto de uma planta de 320 milhões de anos atrás, que já está em interação, é um fóssil, né, obviamente. Eu tenho a foto desse fóssil e essa planta já está interagindo com um micro-organismo. Então, desde que micro-organismo é micro-organismo, ele interagem entre si, e desde que a gente tem planta, né, 320 milhões de anos atrás, as plantas terrestres, quando elas ocuparam lá o ambiente terrestre da Terra, já começaram a interagir com o micro-organismo que também já se comunicava entre si. Ou seja, é uma complexidade absurda bioquímica de molécula interagindo com molécula, planta com micro-organismo, micro-organismo com micro-organismo. E a gente, né, quando a gente começa a estudar isso, às vezes até assusta. O próximo slide eu vou mostrar para vocês que a rota metabólica de uma bactéria simples é super complexa. Mas a gente pode tomar isso como uma vantagem, né? Porque quando você estuda isso, você consegue entender o que está acontecendo e manipular algum processo, no sentido de favorecer a planta ou de proteger a planta, você consegue ter resultados fabulosos, né? Então essa história de você ter o micro-organismo e junto com ele o metabólito, você já está entregando para a planta um produto mais pronto, né? Um produto mais acabado, que vai ter uma eficiência muito maior. Então essa geração 3 é que a gente vai falar hoje aqui na maior parte da apresentação. Nós também temos projetos na geração 4, né? A geração 4 é quando a gente isola esses metabólitos ou essas proteínas, né, que a gente chama de moléculas efetoras, e é como se fosse um medicamento, né? Por exemplo, quando a gente fala em antibiótico, né, o antibiótico ele é um metabólito ali, primário ou secundário, já vou explicar essa história também, mas tem sempre um fungo que produz um antibiótico. E aí quando a gente vai lá no médico, a gente está com algum problema de saúde, o médico receita um antibiótico. A gente vai na farmácia, compra um medicamento, toma ali o comprimido. O que tem naquele comprimido? Não tem um fungo que vai produzir o medicamento para ter uma ação no nosso corpo. Não, o que está ali é o medicamento isolado. E é essa a quarta geração que eu estou dizendo aqui, que é quando a gente vai isolar esses antibióticos, essas moléculas efetoras, e aquilo vai direto para as plantas, como se fosse um medicamento mesmo, um ingrediente ativo. Tem ainda o que a gente acha de geração 5, geração 6, que daí envolve ferramentas de biotecnologia que eu acho que fica muito complicado para mostrar hoje, não é o tema da apresentação, então eu nem vou mencionar. Mas quem tiver interesse, por favor, entre em contato com a gente, tá? Eu esqueci de mencionar no início, quem estiver assistindo, estiver postando, por favor, pode marcar a IDLab, marcar a gente, mencionar
nas nossas mídias, tá? Bom, então, pessoal, quando a gente está falando da geração 1 e da geração 2, né, desse mundo dos biológicos, a gente fala muito de fermentação sólida e fermentação líquida, né? Como que é a geração 1 para fungo, por exemplo? A gente faz o que a gente chama de fermentação, não é um termo correto, né, cientificamente, mas é o que ficou usual, que é a história da fermentação sólida, que nada mais é do que você produzir, você multiplicar uma espécie de um fungo, por exemplo, que você tem interesse, num potinho de arroz ali, que vai estar com arroz que ele não está nem cozido, nem cru, ele está no meio termo ali. Esse fungo vai crescer, vai produzir os esporos, vai ficando com essa cor mais escura que a gente está vendo, né, no canto esquerdo, nesse potinho de vidro aí. E depois o que a gente vê embaixo do potinho é uma foto que tem um arroz ali, que está completamente dominado com esporos do fungo. E aí o que isso acontece? Como que é o processo na biofábrica? Aquilo vai para uma máquina comum de beneficiamento de arroz, que está acoplada com o exaustor. Então é como se tivesse uma máquina que desse uma polida ali na superfície do arroz, tira todos esses esporos vão para um exaustor e vai direto para uma caixinha. Essa caixinha vai até o produtor, que mistura aquilo na calda e aplica no solo, na planta, trata a semente, por aí vai. Aí quando aquilo está no campo, esse esporo, né, essa sujeirinha que a gente está vendo aqui em verde, muita gente não vai gostar que eu falei sujeira, mas tudo bem. Esse arroz que está aí, com esses esporos escuros, esse esporo vai lá para o campo, germina e daí tem a ação do fungo. Então isso é o que a gente chama de fermentação sólida. Só que a fermentação sólida, ela tem um monte de fatores que são pró e contra essa fermentação. Pró, por exemplo, é um processo mais fácil, você consegue, você não precisa de muito investimento, apesar de ter que ter um controle de qualidade muito rígido, e ele acaba limitando um pouco, porque você não consegue modular o que está acontecendo nessa fermentação. Você colocou ali o fungo para crescer no arroz, ele vai crescer, quando chegar na época certa, você tira o esporo, seu produto está pronto. A fermentação líquida, que já envolve, se a gente está falando de bactéria, é sempre fermentação líquida, né? Mas aí eu estou falando aqui agora dos produtos da geração 3, por exemplo, que a gente consegue colocar fungo e bactéria numa fermentação líquida, aí você já consegue controlar todos os fatores, você consegue controlar o meio de cultivo, tanto de carbono, de nitrogênio que você coloca, quais são as substâncias que você vai adicionando, o pH, a aeração, temperatura, o jeito que o bioreator vai rodar. Então você tem um controle muito mais preciso da sua fermentação. E quando você tem esse controle, você consegue direcionar o metabolismo do seu micro-organismo para produzir uma determinada molécula de interesse. Então aqui no slide eu estou mostrando para vocês um bioreator ali de escala de laboratório, né, com tudo controlado, ele tem até um computador acoplado a ele. Mas do lado tem alguns bioreatores ali que parecem até de cervejaria, que são, né, de, sei lá, 2.500 litros, e ali tem um micro-organismo crescendo, como se fosse uma fermentação de vinho, de cerveja, mas no fundo o que a gente quer disso é o micro-organismo junto com o metabólito. Bom, ficando claro, então, essa parte de fermentação líquida e sólida, vamos passar adiante. E aqui eu mostro para vocês uma rota metabólica de uma bactéria, né? Que para quem trabalha com bioquímica, a gente sabe que esse tipo, as bactérias, né, essa que está escolhida aqui para mostrar essa rota, é um micro-organismo bem simples. E vejam que complicado que parece isso, né? Então, está meio que dividido por cor, a gente colocou as interações entre as moléculas com essas linhas, né? Cada pontinho desse é uma molécula diferente, e vejam que, dependendo do como você mexe no meio de cultivo, nas condições da fermentação, você consegue direcionar para uma produção maior ou menor de alguma dessas rotas metabólicas. O que culmina disso tudo? Na produção de uma substância que você quer.
Ou se você não quiser a produção dessa substância, também dá. Então, quando eu mostro essa rota metabólica aí, as pessoas acabam assustando, né? Falam, nossa, mas isso é muito complicado, a gente nunca vai entender isso e tal. Mas a gente não precisa exatamente entender tudo o que está acontecendo. A gente precisa entender que, muitas vezes, você consegue direcionar essas rotas para um produto de interesse. É claro que tem muita tentativa e erro, e tem também algumas modelagens que dá para serem utilizadas para a gente conseguir isso, mas para o fim da apresentação eu vou mostrar. Bom, deixa eu passar aqui. Então a gente vai falar bastante de metabólito, né? Então eu vou começar ali, a gente sempre divide, né, os metabólitos entre primários e secundários. Os primários são os que estão mais relacionados a crescimento, a sobrevivência, a biomassa, né? O tanto que os micro-organismos eles vão crescendo, o metabolismo está funcionando, e daí tem essas substâncias que a gente chama de metabólitos primários que estão relacionados a crescimento, a sobrevivência. As que estão relacionadas a metabólitos secundários, elas geralmente estão relacionadas à competição, elas não são vitais e são alvo da biotecnologia, né? Então a gente agrupa aí os metabólitos secundários entre quatro classes ali, né? Então são os antibióticos, as toxinas, os pigmentos e os hormônios. Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos agora de como que a gente pode usar esses metabólitos, principalmente os secundários, para a gente ter uma plantinha mais forte, né, para se defender dos patógenos, e como que a gente pode usar essas moléculas para atacar diretamente os patógenos, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui só para mapear onde que a gente está, né? Então, se vocês olharem na parte da direita de cima, né, na parte mais azulada, a gente vê o tanto que a gente pode usar o micro-organismo e o seu metabólito para estímulo, né? Geralmente a gente está usando esses metabólitos secundários que são hormônios, ou eles mimetizam o hormônio, para estimular a planta. A parte de baixo, a parte que está mais em verde, é quando a gente usa ali ou o micro-organismo ou o metabólito para tolerância a estresse biótico e abiótico. E aí a gente tem alguns exemplos, né? Algumas enzimas antioxidantes, prolina, síntese de prolina, os micro-organismos que são exemplos disso. Lá em cima, o que está mais na cor mais alaranjada, a gente fala de micro-organismo e seus metabólitos que podem ser usados como biofertilizante. Tanto processo de solubilização de íons ou fixação de nitrogênio, por aí vai. Para hoje, o que a gente tem que se atentar aqui é a parte aí que está mais em roxo, que está mostrando agora nesse slide, que é a história de biopesticida e como que a gente pode usar esses metabólitos como atividade antimicrobiana, né? Então a gente tem lá a produção de antibióticos, siderófilos, tem competição entre os micro-organismos e indiretamente a gente consegue mexer também com o sistema de defesa das plantas. Bom, vejam que interessante essa imagem aí. O que a gente tem, né? Quando a gente tem o micro-organismo produzindo um metabólito, ele pode ter uma ação direta no micro-organismo. O que é isso? É a produção, por exemplo, de um metabólito que é um antibiótico. Então é como se a gente estivesse jogando ali uma penicilina, né? Ou seja, desculpe, é como se o fungo que a gente tem interesse estivesse ali produzindo uma penicilina que vai matar uma bactéria que causaria doença em planta. É uma ação direta, né? Tem enzimas hidrolíticas, tem enzimas que mexem com o quorum sense, né? Com a comunicação entre os micro-organismos, nutrientes, sideróforo, que tem a ver com o uptake ali de ferro e por aí vai. Mas também tem os efeitos indiretos dessas moléculas, que é, por exemplo, quando essas moléculas são reconhecidas pelas plantas e ativam o sistema de defesa. Então, mais para frente eu já vou mostrar alguns slides sobre isso, e eu sei também que daqui a algumas semanas o professor Sérgio vai falar bastante sobre indução de resistência. Então eu não quero entrar na parte dele, 40 anos de experiência nessa área, eu vou falar mais aqui dos metabólitos mesmo. E tem também esse efeito indireto hormonal, né, que a planta acaba crescendo mais e tal. Um outro lado disso é a adaptação a fatores climáticos, a estresse por UV, estresse salino, hídrico e por aí vai. Bom,
Vamos começar agora uma sequência de slides, pessoal, em que eu vou mostrar vários exemplos de como a gente usa esses metabólitos, tanto em coisas resultados nossos aqui, quanto resultados que estão na literatura, como que a gente usa o micro-organismo e os seus metabólitos para alguma coisa ou que dê vantagem para a planta, ou que controle alguma doença. Eu vou fugir um pouco do tema daqui, que é controle de fitopatógeno, e vou mostrar esse primeiro slide que a gente isolou alguns metabólitos específicos de um fungo benéfico e aplicou nessa mudinha aí. E vejam que interessante, né? O tratamento 1 e o 5, que foi uma separação desses metabólitos, vejam que ele induziu o crescimento radicular, né? A gente tem um sistema radicular ali muito maior. Então vejam que interessante que é o uso dessas moléculas também para a fisiologia, para o fitness da planta, né? Bom, então vamos agora para o tema dessa apresentação de hoje. Nós temos, na literatura, né, antes de montar essa apresentação, nós fizemos uma revisão bibliográfica, então tudo que eu estou mostrando aqui agora faz parte de uma revisão bibliográfica que a gente fez aí dos últimos anos, que mostra os micro-organismos, né, os potenciais micro-organismos que podem ser usados para a produção de metabólito e o uso desses metabólitos para controle de fitopatógenos, né? Então tem vários conhecidos, o tricoderma é super conhecido, bacilos, tem vários produtos que estão aí tem muitos produtos no mercado. Esses são os que estão na literatura. Tem alguns outros que não estão, que tem na literatura que a gente não selecionou aqui, e tem também aqui na IDLab um banco de micro-organismos, né, que a gente pode usar com esse fim, né, de usar o metabólito. Então a gente tem tanto um banco de micro-organismos quanto também um banco de dados de seus metabólitos. Bom, então o que eu estou mostrando aqui é o que já está na literatura. Vejam quantos metabólitos secundários já tem ação comprovada na literatura científica, tá, pessoal? Então tem vários, eu nem vou ler todos, é só exemplo, é só para ilustrar mesmo que todos aqueles micro-organismos que eu mostrei no slide anterior produzem todos esses compostos, né? Ou seja, então a gente tem metabólito secundário que tem vários efeitos. Eu vou passar aqui para o próximo slide. Então, quais são os efeitos desses metabólitos? Então, a gente tem metabólito que é antifúngico, antibacteriano, nematicida, inseticida, herbicida e antiviral. Ou seja, a gente consegue controlar uma gama gigantesca aí de problemas, né, de micro-organismos que causam problemas na agricultura. É só questão de você ter o seu micro-organismo benéfico e tentar tirar dele alguma coisa que seja vantajosa para o produtor, para a agricultura como um todo. Beleza? Bom, eu gostaria de começar com outros exemplos aqui. Vou dar um exemplo prático. Vejam que interessante, pessoal. Nós temos um projeto que a gente ficou super feliz que nós tivemos 2 projetos PIP aprovados pela FAPESP, né? Um é do Diogo, o Dr. Diogo, que é o coordenador de biologia molecular da IDLab, e ele tem e nós fizemos um projeto com bactérias metilotróficas, né? E essas bactérias, elas são interessantes, né? Elas acabam produzindo esse pigmento aí, que elas acabam ficando nessa coloração mais rósea, e ela é interessante porque ela atua em quase todos aqueles aspectos que eu mostrei no slide anterior. Ela produz antibiótico, produz enzima hidrolítica, atua direto na planta, atua com compostos que são parecidos que mimetizam hormônios, ou seja, ela tem ali uma gama muito grande de ação, né? São várias bactérias, são mais de 52 espécies, mas nós temos alguns isolados que atuam nesse sentido. O outro PIP que a gente tem é do Dr. Eros, que é um micro-organismo muito interessante, porque ele produz uma substância chamada griseofulvina. A griseofulvina, pessoal, se a gente for na farmácia agora e pedir um medicamento, um antibiótico para alguma micose, alguma doença causada por fungo, vai ter lá um antibiótico que chama griseofulvina. E nós temos
vários micro-organismos na nossa biodiversidade do Brasil que produz essa grisofulvina e pode ser usado. Nesse exemplo aqui do PIP do Dr. Eros, esse micro-organismo ele atua muito bem contra a esclerotínia, né, que é um patógeno super importante para várias culturas, para a soja principalmente, que causa um mofo branco. Então, são micro-organismos que têm essa capacidade de secretar essas moléculas, esses metabólitos que têm ação contra patógenos. Bom, aqui falando rapidamente sobre a lecitina, né, de Phytophthora. Phytophthora é um micro-organismo patogênico, mas ele produz em alta quantidade. Veja, pessoal, que isso que está em vermelho, ó, é uma proteína, né, dessa espécie de patógeno, e vejam quanto que ela é produzida. Ela é muito produzida, essa proteína. E essa proteína ela pode ser usada para causar um fenômeno que é muito importante para a indução de resistência. Eu não quero entrar muito no tema de outra live, mas o melhor tipo de indução de resistência é o efeito Prime, que é quando você joga um metabólito, joga uma proteína de algum micro-organismo, a planta recebe aquilo e indiretamente aquele metabólito liga o sistema de defesa da planta, só que não tem nenhuma infecção, nada. Como a planta percebe que nada está atacando ela, o sistema de defesa dela cai, e daí a planta não gasta muita energia se defendendo. No entanto, se chega subsequentemente um patógeno, ela está treinada, ela está vacinada a se defender, e daí ela consegue se defender muito mais rápido. Então é um exemplo, pessoal, de uma molécula que ela vem de um micro-organismo que pode ser usada para indução de resistência. No fim das contas, a gente está controlando o fitopatógeno, mas não diretamente. A gente está ativando o sistema de defesa da planta. O modelo é um fenômeno chamado priming, que é como se fosse uma vacinação de plantas. E para ter essa vacinação, a gente usa essas moléculas, esses metabólitos dos micro-organismos. Bom, a penicilina, todo mundo sabe a história, né? Já é corriqueiro, então em 1929, né, o Fleming isolou do penicilina. A gente vê a fotozinha da placa aí do lado, que tem a bactéria, né? Inibindo ali, a gente tem o Penicillium notatum, que é o fungo que produz a penicilina, inibe o crescimento da bactéria, né? Então, a partir daí que começou, né, todo o desenvolvimento da indústria farmacêutica, e a gente também aqui na parte de controle da fitopatologia, né, na agricultura, a gente segue essa mesma linha. Então, só para ilustrar um exemplo de um antibiótico, mas também, lembrando daquelas 4 classes lá de metabólitos secundários, a gente também vê as toxinas, né? Tem vários fungos que produzem toxinas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de amendoim, a gente fica preocupado com as toxinas do amendoim, tem problema com aflatoxina para outras culturas também, a gente sempre fica preocupado com isso, mas os fungos, eles produzem toxinas que são contra outros fungos, né? E às vezes a gente pode usar esse fenômeno, né? Usar essa arma que o fungo tem para se defender de outros fungos, de outros micro-organismos, para produzir, para desenvolver um produto. E é interessante que para ilustrar esse exemplo, e aquela história, né, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Vejam que interessante essa molécula chamada taxistomina A. A taxistomina A, ela é uma fitotoxina, ou seja, ela é uma toxina que ela ataca a planta, né? Falando de uma maneira mais coloquial aqui, tem um patógeno chamado Streptomyces, né? E esse patógeno secreta essa toxina que ajuda, né, essa bactéria a colonizar os tecidos. Tem uma doença, a sarna da batata, por exemplo, a batata fica toda destruída por ação dessa taxistomina aí. No entanto, se a gente muda a quantidade que a gente joga, né, desse veneno, né, ou desse remédio, a gente consegue induzir resistência às plantas, né? Então aqui a gente tem um modozinho rápido de produção, né, dessa taxistomina, né, cultivo em meio líquido, a fermentação líquida que eu falei anteriormente, aí faz uma extração, e aí a gente sabe também que tem vários isolados, alguns isolados produzem mais do que outros,
e por aí vai. No fim das contas, o que acontece? A gente pode usar esse metabólito que em determinada concentração foi ruim para a planta, mas se a gente diminui essa concentração e aplica, a gente tem, na verdade, uma concentração adequada ali que vai causar controle. Por exemplo, isso aqui gerou uma patente, né, para o professor Sérgio, que controla antracnose em sorgo, em pipineiro, e controla também doenças mosaico do fumo, e por aí vai. Hoje a gente sabe que controla muito mais doenças, mas é para ilustrar, né, que uma toxina, dependendo da concentração que a gente usa, pode induzir a resposta da planta, e a planta vai atacar o patógeno, e aí indiretamente a gente consegue controlar esses fitopatógenos. Bom, e daí tem o tricoderma, né? O tricoderma, a gente falar de uso de biológicos na agricultura sem falar do tricoderma não dá, né? Não tem como, né? O tricoderma é usado praticamente todo produtor que usa biológicos ou já usou, ou vai usar, ou pelo menos já pensou em usar o tricoderma. É um fungo que tem uma ação bem conhecida já, né? São quase 20 anos usando o tricoderma na agricultura brasileira, e ele também, pessoal, ele não tem só uma ação ali do tricoderma se alimentar de outros fungos e combater aquela interação, né, micélio com micélio, hifa, mas ele também produz metabólitos, né? Então aqui a gente viu nesse trabalho que conforme você muda o meio de cultivo do tricoderma, ele vai produzir algum metabólito que pode ter uma ação mais eficiente contra algumas bactérias. Aqui a gente viu Xanthomonas campestris, a Solanacearum. Então a gente vê que o metabólito até do tricoderma também tem efeito nesses micro-organismos, né? Tem um livro muito interessante que saiu pela Embrapa, né, que fala sobre tricoderma, e tem um capítulo nesse livro. Eu convido todos que quiserem se aprofundar nesse tema, principalmente para tricoderma, para dar uma olhada no capítulo de metabólitos, e lá tem essa tabela. Não sei se está bem visível para vocês, se é legível para vocês, mas é só para ilustrar, tá, pessoal? Quem quiser volta no livro lá, dá para baixar o livro na internet, no site da Embrapa mesmo. Então a gente vê ali vários micro-organismos, né? Vários tricodermas, e aí a gente vê as atividades, né? O metabólito secundário que ele está produzindo, o metabólito secundário que ele está produzindo, e os organismos-alvo. Vejam ali a lista de patógenos que esses metabólitos secundários do tricoderma consegue controlar. Então vejam que é uma lista bem extensa. Quem quiser se aprofundar, por favor, dá uma olhada no livro, eu recomendo. Bom, a história do tricoderma é assim, né? Quando ele encontra com as hifas de outros micro-organismos, ele começa a produzir esses metabólitos. O outro micro-organismo provavelmente vai ter também uma produção de outros metabólitos para ter um contra-ataque, mas aí a gente tem tido resultados muito interessantes com o tricoderma, que ele também contra-ataca, produz mais ainda e acaba vencendo essa guerra, tá? Bom, passando rapidamente, como que é então a seleção desses micro-organismos? Ronaldo, eu quero desenvolver um produto, como é que eu faço uma seleção? Bom, a primeira coisa que você tem que pensar é o tipo de produto, né? Qual que é o seu produto final? Eu quero um micro-organismo mais metabólito. Então eu vou ter que pensar numa fermentação líquida. O meu micro-organismo vai produzir o metabólito e eu vou embalar tudo isso e vou jogar nas plantas, na minha cultura. Vou aplicar lá foliar, ou na semente, ou no suco, na hidroponia, em vários métodos de aplicação. Bom, esse é um jeito, mas tem um outro jeito que eu tenho o meu micro-organismo, eu vou cultivar ele num bioreator, eu posso até direcionar uma rota metabólica, e daí, depois disso, eu vou só extrair o meu esporo, o meu endósporo, as minhas células, e vou aplicar no campo. Porque daí o que vai acontecer? Quando eu aplicar no campo, se eu souber que esse meu micro-organismo produz um determinado metabólito, esse metabólito vai ser produzido no campo também. Então é como se eu tivesse uma mini biofábrica que vai estar atuando lá na raiz da planta, produzindo esse metabólito. Às vezes é vantajoso também. E nesse ponto é interessante a gente pensar na epigenética. Epigenética
é um tema bem interessante da parte da genética, que diz que quando você tem ali uma alteração na cromatina em função da expressão de um gene, isso pode se perpetuar de uma espécie a outra. Eu não estou falando aqui de lamarquismo, não tem nada a ver com isso. Isso é uma teoria bem, que já está, não é nem teoria, mas está comprovado. Então, às vezes, se você tem o crescimento de um micro-organismo dentro de um bioreator, você direciona para a produção de um metabólito, e daí você joga esse micro-organismo no campo, muito provavelmente, em função da epigenética, ele vai produzir bastante desse micro-organismo que você direcionou no campo. Então, isso dá uma vantagem muito grande, que você consegue ter, como eu disse, uma mini biofábrica lá na raiz da planta, na folha da planta, dependendo de onde você estiver. Então, isso é muito importante. A seleção de micro-organismos sempre vai, testes in vitro, né? A gente coloca o micro-organismo a gente confronta esses micro-organismos com os patógenos que a gente quer solucionar o problema, vê a produção de metabólitos secundários, às vezes a gente consegue isolar esses metabólitos secundários e testar diretamente em placa. Depois tem os outros testes em laboratório, em caso de vegetação, depois vai para o campo e aquela história toda. Bom, deixa eu passar que eu já estou indo... já estou um pouco atrasado aqui. Vamos para frente. Bom, aqui, pessoal, só para ilustrar como que é interessante, o quanto que a pessoa que está desenvolvendo um produto tem que pensar em todas as nuances aí dessa produção. Porque imagina que legal, imagina que eu estou pensando lá num produto da geração 3, né, que é produto mais metabólito, na mesma embalagem, né? Tipo, esporo, né, do micro-organismo mais o metabólito na mesma embalagem. E só que daí, na geração 3, remetendo à geração 2, que é aquele mix de micro-organismo. Então, olha o que é possível fazer, que a gente tem desenvolvido aqui. A gente coloca vários micro-organismos juntos dentro de um bioreator. Esses micro-organismos vão começar a conversar entre si. Como que eles conversam? Através das palavras que eles têm, que são as substâncias, as moléculas. Começa a produzir os metabólitos secundários, né, para ter essa comunicação. Quando um micro-organismo começa a se comunicar com o outro, um começa a jogar ali uma toxina, um antibiótico, alguma coisa, então aquilo vai gerando um número de metabólitos muito rico dentro daquele bioreator. E aí chega uma hora que você tem que tomar uma decisão. Quanto tempo vai durar essa minha fermentação? E aí no gráfico, pessoal, vocês vejam que tem aí 3 fases, né? A primeira fase é uma fase que eu tenho, então o que a gente está vendo da linha azul aí é o crescimento de micro-organismo, né? Então essa primeira fase é o que a gente chama da fase lag e log de crescimento exponencial de micro-organismo. Como tem muito nutriente, que a gente está vendo ali pela linha tracejada verde, tem muito nutriente, o micro-organismo vai usando esse nutriente e vai se multiplicando, então ele vai crescendo muito. O que acompanha esse crescimento de micro-organismo, ainda mais se a gente está falando de mistura de micro-organismo? A produção de metabólitos, que é o que a gente vê na linhazinha vermelha do gráfico. Só que na fase 1, que é essa primeira fase do gráfico aí, bem na esquerda, a gente tem muitas células, muito micro-organismo, mas poucos metabólitos. E agora vamos lá para o fim do gráfico, na fase 3. Na fase 3, os micro-organismos cresceram, passaram por uma fase que eles ficaram ali no que a gente chama de fase estacionária, e depois começou a ter declínio, porque eles se alimentaram de todos os nutrientes do bioreator e começaram a morrer, começaram a declinar o número de células ali. Ali é onde a gente tem a maior produção de metabólitos, porque veio acumulando, né, a produção de metabólitos de todo o tempo de fermentação. Então, nessa última fase, que é a fase 3, nós temos ao contrário da fase 1, nós temos muito metabólitos, mas poucos micro-organismos. Na fase 1, nós temos muitos micro-organismos e poucos metabólitos. Então, o desafio é você achar essa fase 2, essa fase do meio da fermentação, que é onde você vai ter ali, você ainda vai ter um pouco de nutriente no meio, que é razoável para manter o crescimento desses micro-organismos, o número de célula viável é alto, e você também tem um número alto razoável de metabólitos. Então, se você cessa a fermentação nesse ponto, você consegue entregar lá para o produtor um produto que vai ter
número de células viáveis muito alto, junto com muitos metabólitos de interesse. Afinal, esses micro-organismos começaram a produzir toxina, antibiótico um contra o outro, então você vai ter um produto muito rico. Bom, então isso foi para ilustrar o quanto que é interessante essa história de você conseguir manipular tudo que está dentro de um bioreator, dependendo do seu objetivo, da sua finalidade no seu produto final. Bom, eu gostaria de mostrar também rapidamente aqui esse trabalho, né, que fala muito sobre como você, mudando o aspecto simples, como você pode ter mudanças na produção de metabólito, né? Ele fala lá que quando você muda, por exemplo, o carbono que você injeta dentro desse bioreator, você consegue mudar em muito os metabólitos que estão produzidos. Aqui ele dá o exemplo de carbono, né? Glicose, glicerol, por aí vai. Aqui é um exemplo também que quando você coloca aminoácidos diferentes, o tanto que isso pode mudar. E essas duas plaquinhas aí são de resultados aqui nossos. A gente mudou a composição do meio de cultura em relação aí a alguns componentes principais, e vejam que a do lado esquerdo produziu um metabólito mais avermelhado, mais róseo, enquanto que a do lado direito produziu um metabólito mais amarelado. Ou seja, os micro-organismos eles respondem a mudanças muito simples, mudanças muito pequenas na composição do meio. Então, é isso que eu disse lá, né, voltando naquela imagem daquela rota metabólica extensa. Às vezes você não precisa entender tudo daquilo, mas aí você consegue mexer nesses parâmetros, né, físicos, químicos e bioquímicos do meio de cultivo, da fermentação, você consegue direcionar para a produção de um metabólito que você quer. Imagine que a gente testa esse metabólito mais róseo aí e vê que isso por exemplo, controla um fungo que é devastador de alguma cultura. A gente já sabe como é que faz, é só mexer, sei lá, numa composição de aminoácidos, numa composição do nitrogênio que a gente está colocando. Bom, então aqui, pessoal, só para ilustrar essa história, tem um jeito de você otimizar também essa técnica. Tem o jeito tradicional, que você vai mudando coisinhas simples e vai vendo o resultado, mas tem também uma modelagem estatística, matemática, que você consegue adotar dentro do seu bioreator para a produção ali de um determinado metabólito, né? Eu não vou entrar muito em detalhe nisso, que é um pouco mais complicado, acho que isso pode ser tema de uma outra apresentação. Bom, para finalizar, pessoal, só para dar um exemplo aqui, olha que interessante que foi essa ideia. Quando a gente vai aplicar, por exemplo, bacilos no campo, a gente tem que sempre tomar cuidado com o horário, né? Todo mundo sempre fala, o que a gente indica é que você aplique esses micro-organismos, essas bactérias, no fim do dia, quando não tem mais uma luz UV muito forte ali. E olha o que foi feito. Esses pesquisadores colocaram uma luz fria no bioreator. Os micro-organismos começaram a produzir melanina, que protege, né, dessa luz. Foi uma junção de micro-organismos ali. E daí, com essa melanina, com esses micro-organismos produzindo melanina, a gente poderia aplicar, por exemplo, esses biológicos em qualquer horário do dia, que eles estão resistentes à luz UV, por exemplo. Então vejam quanto que é complicado de um lado, mas pode ser simples. Às vezes coisas simples podem dar uma vantagem muito grande. Bom, pessoal, para finalizar, eu gostaria de mostrar para vocês essa publicação aqui da Embrapa, é um pouco antiga, de 2012, isso aqui já está desatualizado, né? Mas vejam uma lista bem interessante de micro-organismos, né, que já tem aí registrados, né, e produtos que estão aí disponíveis, e muitos deles eles apostam, claro, né, na geração 1 ali do micro-organismo, mas o metabólito também tem efeito. Beleza? Bom, gostaria então de finalizar agradecendo a primeira oportunidade novamente, né, de mostrar o nosso trabalho. Gostaria de agradecer a todo mundo que ajudou a fazer a apresentação. Eu gostaria de agradecer a todo o pessoal, a minha equipe lá da IDLab, da esquerda para a direita ali, o Dr. Diogo, que está com a camisa azul, a Rafaela, o Rodolfo, o professor Sérgio, que está comigo aí há muito tempo nessa empreitada, o Eros, a doutora Lilian, a Gabriela, a Isabela, a equipe ali da IDLab. Essa foto foi tirada há 3 semanas atrás, quando a gente
inaugurou o laboratório novo. A gente gostaria de agradecer também a Exalctec, a WBGI, o Parque Tecnológico de Piracicaba, a Bionat, mais uma vez, pela oportunidade, todos os nossos parceiros, e muito obrigado a você que ficou aí, depois de um dia longo de trabalho, e ficou aí prestigiando a nossa live, e enfim, ficou junto com a gente aí assistindo. Muito obrigado aí pela audiência e pelo interesse nessa nossa linha de pesquisa. Obrigado. Muito bom, doutor. Bem que o senhor falou que era um assunto aí para se prolongar, né? Porque tem bastante coisa para falar. Ó, enquanto o senhor dá uma respirada aí, vamos aos nossos recadinhos. Olha aqui, parabéns do Marcos. Tem também um oi aqui do Marcelo Trentini. Leonardo Valino, boa noite, prezados. Excelente live. Um abraço. Temos aqui um estudante, segundo período de agronomia, de Coromandel, o Tony Borges, Toninho. Charles Sartori, parabéns, Bionat, por mais essa live de altíssimo nível. A PAC Brasil Drones acompanhando, sucesso. Olha que bacana, doutor. Henrique Vieira, boa noite, Paraná Conectado, parabéns por mais uma live. Show. E aí temos perguntinhas. Podemos começar, doutor? Tá pronto para responder? Claro. Bora! Então, vou começar com a pergunta do Aleph Vitorino Borges. Ele pergunta o seguinte, qual grupo ou classe de metabólitos você vê com maior potencial de aplicação para controle de amplo espectro de doenças causadas por fungos? Olha, é difícil falar exatamente qual metabólito, mas eu gosto muito da classe dos antibióticos mesmo, tá? É interessante essa classe porque tudo tem que passar de um desenvolvimento que tem que ter um passo inicial. E esse passo inicial, para a gente aqui do laboratório, o mais simples de se fazer é um confronto, né, entre os micro-organismos. E se a gente vê que esse micro-organismo produz ali um metabólito que inibe, né, o crescimento de um outro micro-organismo, aquilo já nos dá um indício de que esse metabólito pode ser interessante. E daí, para a gente produzir esse micro-organismo, né, crescer esse micro-organismo no meio líquido e tentar extrair esse metabólito, fazer ali uma metabolômica disso, tentar entender qual que é essa molécula, é mais fácil. Claro que as toxinas também têm um efeito muito interessante, mas eu diria que a classe dos antibióticos é uma das mais interessantes. Legal, doutor. A pergunta do Jean Carlos Frezinguelli. Boa noite, parabéns pelo excelente tema. Doutor, a aplicação dos metabólitos de forma errada pode causar uma resistência ou até mesmo uma mutação do fitopatógeno? Pode sim, é aquela história, né? Aquele conselho que os mais velhos, né, sempre nos dão, que é tudo em excesso, tudo que é exagerado, né, acaba tendo um problema. Então tem que tomar cuidado sim, porque, por exemplo, se você joga muito de um metabólito, você pode até causar um problema com fitotoxicidade na planta, né? A planta não consegue entender aquilo como alguma coisa benéfica a ela e às vezes pode até ter uma queima, por exemplo. Mas ele tem razão sim, desculpa, eu esqueci quem que fez a pergunta, mas a pessoa tem razão sim, dependendo da frequência que você joga esse metabólito, você pode causar resistência, pode induzir a mutação. Por isso que, e voltando um gancho também com a pergunta anterior, é interessante sempre ter o micro-organismo junto, porque daí o sistema fica mais complexo e esses metabólitos, é muito difícil que ele tenha uma ação só no micro-organismo alvo. Geralmente ele também tem interação com a planta, que é aquela história de indução de resistência. A indução de resistência é muito interessante. Então, do mesmo jeito que eu falei na pergunta anterior lá, que eu gosto muito dos compostos que são antimicrobianos, eu gosto muito dos compostos que induzem a planta a se defender. Então, na verdade, ele vai atacar o patógeno indiretamente, através da planta. Esse sistema é o que eu acho mais interessante. Então, tem que tomar cuidado, sim, para não exagerar e não causar algum problema ali, ser tóxico para a planta, aquela história da dose, e essa história de você apostar também em você ativar o sistema de defesa da planta é muito interessante.
Legal. Vamos ver então os nossos moderadores. Quem tem alguma perguntinha interessante? Luciano, Pacheco, Dr. Marcos. Quem quer fazer uma pergunta para o Dr. Ronaldo? Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta. Bom, Ronaldo, referente à legislação, né? Vou mudar um pouco de assunto, né? A gente tem visto aí que a questão dos micro-organismos ele pode elucidar e interferir em vários pontos, né? Até desde promoção de crescimento até fitopatógeno. Você acha que a legislação brasileira ela terá que mudar muitas coisas para seguir esse caminho, todo esse conhecimento? Eu acho que sim, mas eu acho que a gente já está tendo já um avanço interessante, né? Saiu essa nova lei dos bioinsumos, que eu acho que é um avanço gigantesco para a agricultura. Acabou de sair também a instrução normativa 61, que fala de biofertilizante, né? Como você usar extrato de alga, ácidos úmicos, fúvicos, aminoácidos, como que é o processo de registro disso, que é muito mais fácil. Então eu acho que vai ter que ter uma mudança, sim, né? Ter alguma coisa que englobe tudo isso, porque muitas vezes as empresas acabam registrando o produto como um inoculante, né? Alguma coisa que vai trazer ali algum benefício para a planta, mas na verdade o marketing é feito em função de uma ação antimicrobiana de algum metabólito, mas se isso tivesse no registro, aí teria que ir para uma outra linha no mapa, que daí tem uma exigência muito maior. Então, a lei ela tem que sempre se adequar ao que está acontecendo na agricultura, né? É claro que não pode virar bagunça, mas a legislação ela tem que se adequar ao que está acontecendo, né? Por exemplo, essa história de micro-organismos multiação, né? Tem micro-organismo que ele tem várias ações na planta, e daí para que lado que vai? Vai para o lado do defensivo, vai para o lado do biofertilizante, vai para o lado do bioestimulante, que a gente nem usa, né, no Brasil esse termo. Então eu acho que de fato tem muito campo aí para a gente avançar, mas eu acho que o Ministério tem feito um bom trabalho nesse ponto, né? Eu fiquei muito contente com essa lei aí do bioinsumo e com essa última IN 61 aí, eu acho que são avanços consideráveis, mas ainda dá para melhorar bastante. Olha só, o Igor, ele tem um comentário e uma pergunta. Primeiro ele diz o seguinte, ele é o Igor Sena da Silva, de Jaboticabal, São Paulo. Parabéns, doutor, pela excelente palestra de um assunto tão importante e parabéns também à Bionat pela série de palestras. Então, em nome de toda a equipe da Bionat, eu já agradeço você e vamos para a pergunta agora, ó. Para um efeito mais rápido no campo, qual o melhor a ser aplicado? Os micro-organismos ou os próprios metabólitos? Olha, eu acho que não é bem esse... eu entendi a pergunta, mas eu acho que a preocupação tem que ser com a safra toda, né? E daí a resposta para isso é os dois juntos. Do jeito que eu estou entendendo um pouco a pergunta, ele está dizendo se eu jogar o metabólito como se fosse um ingrediente ativo, né? Como se fosse um comprimido de um antibiótico que a gente toma. De fato, vai ser mais rápido. Mas o que tem que levar em conta nessa história é o seguinte: se você só joga o metabólito, você vai jogar ele ali, ele vai ter a função dele e acabou. Se aparecer um outro micro-organismo, uma outra doença ali, o metabólito não está mais lá. Então você resolve de fato o problema com muita rapidez, né? Só que de outro lado, se você tem ali o micro-organismo ele vai ficar constantemente produzindo aquele metabólito. Então, aquela história, não é que eu quero fugir da questão não, mas depende muito da situação, do lugar que você está, qual que é a sua cultura, qual que é a pressão que tem nessa cultura de patógeno, de doença, e sempre levar em conta um manejo integrado, né? Tem que pensar em tomar cuidado com o fitness da planta. A planta tem que estar muito bem nutrida, ela tem que estar com todas as condições, sem nenhum estresse abiótico, por exemplo, e fazer um manejo de tudo que está acontecendo. E nesse sentido,
eu acho que seria interessante ter um metabólito, nem que ele seja isolado mesmo, mas o micro-organismo. O micro-organismo ele é sempre interessante ter ele, tá? Essa história dessa quarta geração que eu falei antes, que vamos jogar o efetor ou vamos jogar o metabólito por si só, isso aí é muito interessante. Mas isso não descarta o uso dos micro-organismos, né? Eu acho que uma agricultura saudável sempre tem que ter lá, tem que ter uma aplicação de micro-organismos. A dúvida da Ana Beatriz Zaccaroni, de Brasília. Os metabólitos, quando aplicados no campo, permanecem estáveis? Ótima pergunta. Depende do metabólito e depende das condições de aplicação, das condições do campo. Então, tudo isso tem que ser considerado, tá? Quando a gente vai pensar em um produto que ele vai conter os esporos, por exemplo, de um fungo, mais o metabólito, muito provavelmente ele vai ter que ter na sua composição alguma coisa que aumente o tempo de prateleira desse produto. Alguns metabólitos são estáveis por muito tempo, outros não. Então vai depender do que está ali dentro. Mas é uma ótima pergunta. Tem molécula que, se você não tomar cuidado com isso, você vai jogar e em poucas horas ela está degradada. Mas, às vezes, isso funciona. Então, para tudo tem que ter um estudo por trás. Né, Pacheco? Eu gostaria, assim, que eu quase entendi aquele slide das rotas metabólicas. Eu quase, né? Mas não entendi tudo. Mas, pelo que você falou, o mesmo micro-organismo num meio diferente, ele vai produzir alguns metabólicos diferentes, né? No campo, a gente tem uma situação muito, às vezes, adversa, né? E, às vezes, o micro-organismo não vai produzir aqueles metabólicos o qual ele foi programado, né? E qual é o fator mais importante que a gente tem que olhar antes de aplicar o micro-organismo no solo para que a gente possa ter o potencial dele desenvolvido? Ajustar o pH? Qual o fator seria mais importante? Bom, obrigado, William, ótima pergunta. São duas perguntas, na verdade, né? A primeira pergunta sua é em relação bom, se eu mudo em laboratório um componente simples no meio de cultura e o meu micro-organismo já produz um outro metabólito, como que vai ser no campo que você não tem controle, né, do solo, da planta, do micro-organismo que está ali, do metabólito que vai ter de outro micro-organismo? De fato, isso eu não digo que é um problema, mas é um ponto que tem que ser levado em consideração. Pode ser, sim, que você jogue um micro-organismo no campo e ele não produza o metabólito que você espera. Isso pode acontecer. Por isso que tem que sempre ter teste de tudo. E a gente também tem que acreditar na programação genética do micro-organismo. Então, se a gente começa a perceber que mudança simples no meio de cultivo muda totalmente o perfil de metabólitos, esse micro-organismo a gente pode chamar ele de um micro-organismo com uma modulação genética instável, ou seja, qualquer coisa que mudar, ele tenta se adaptar mudando a secreção de metabólitos. Isso pode ser bom para outros pontos, para uma infinidade de outros fatores, mas às vezes para a agricultura pode não ser bom, porque você quer um micro-organismo que vai sempre produzir aquele metabólito que você tem interesse, né? Então, isso tem que ser levado em conta e existem testes em laboratório para fazer isso. A gente já está acostumado a desenvolver esse tipo de teste, que é quando você testa vários isolados e vê qual que é o menos instável. Aquele que tem uma modulação genética que é estável, que é robusta, ou seja, não importa o que aconteça, faça chuva, faça sol, a gente vai ter aquele perfil de metabólitos. Para estender um pouco a sua pergunta, William, a gente tem que entender essa história sempre no perfil de metabólitos, não em um metabólito
em si. A gente sempre tem que entender que esses micro-organismos, eles produzem um perfil, uma gama de metabólitos. Então tem uma modulação, uma programação genética que vai dizer a ele, ó, na situação tal, ou desse jeito que você está vivendo, você tem que produzir os metabólitos A, B, C, D, E, F, G, H. E aí tem alguns micro-organismos que vão, esses que a gente chama de estáveis, eles vão sempre produzir esse A, B, C, D, E, F, G, H, esses metabólitos em qualquer condição. Então isso tem como medir, isso tem como acessar no laboratório, e quando a gente consegue, né, esses micro-organismos estáveis, é um avanço bem interessante. A segunda pergunta, o que é mesmo? Já esqueci. Qual o fator assim, mais determinante? Sim, a gente está desenvolvendo um produto que a gente quer que seja um consórcio de micro-organismos, só que a gente quer um pH bem ácido. Então, o produto ele fica fermentando, ele começa com pH neutro, mas o pH dele vai abaixando até um ponto que a gente fala, ó, aqui parou. E daí, o próprio pH acaba selecionando tanto os indivíduos quanto as espécies que conseguem viver naquela condição. E são essas que vão para campo. Então, e aí tem que tomar cuidado com isso. Como que vai ser se você joga para o campo um produto que tem um pH muito baixo, está muito ácido? Você pode ter um problema na planta. Então, às vezes você tem que pensar também, vou mexer no pH. Temperatura. Quando você mexe muito na temperatura, se for um estresse, se estiver muito quente, por exemplo, o micro-organismo produz muito metabólito. O metabolismo dele fica muito acelerado. Então, às vezes, você também não quer que tenha uma produção muito grande, uma reprodução muito grande. Você quer manter aqueles micro-organismos estáveis. Então, tem uma série de fatores que tem que ser levado em conta. E, de novo, né, depende do foco final. O que você quer com o seu produto final. Mas, de fato, né, são várias variáveis e não dá para falar, tem que prestar atenção no pH, tem que prestar atenção na oxigenação, na aeração. Não, depende do produto final. Olha, doutora, a gente está recebendo tanto comentário bacana, eu vou fazer mais alguns aqui, olha só. A Roseli falando que foi excelente, Fábio Gonçalves de Carvalho dando parabéns, Marina Pascolati, o Dr. Ronaldo tem um excelente domínio do tema, agregou muito conhecimento, parabéns. A Lívia de Fátima Carvalho Machado, Grupo de Estudos e Pesquisa em Fitopatologia, coordenado pela professora doutora Dalila Rezende, presente na live. Olha só, Luiz Henrique Jordão, de Paracatu, Minas Gerais, acompanhando e parabenizando a live, excelente. Carlos Daniel, parabéns pela excelente live. Toninho, ótima live. Toninho Borges, olha, muito elogio. Cristina Canalha, mandando um abraço ao amigo Ronaldo. Olha que bacana. Um abraço também, Cristina. Olha que legal. Tem mais um aqui, olha, tem muito comentário aqui, bacana. Dr. Ronaldo, parabéns pela apresentação, uma verdadeira aula. Manda um salve para Londrina, é o Thiago Porto Aranha que está falando. Opa, meu amigão, Londrina. Um salve. Salve, Thiago. Sérgio Pascolati, parabéns, Bionite, pela live. Parabéns, Dr. Ronaldo. Muito bom. Dá tempo da gente fazer mais uma perguntinha? Já passamos um pouquinho do horário, né? Vamos fazer mais uma? Cadê o diretor? Claro. Diretor Luciano, deixa? Vamos lá, tá bom, tô gostando. Nossa, tem muita pergunta boa aqui, eu não tô nem sabendo selecionar aqui qual eu vou fazer primeiro. Eu acho que eu vou aqui na do Eric Herman. Olha só, vamos ver. Eric Herman, boa noite, Dr. Ronaldo. Existe algum organismo mais eficiente na indução de resistência nas plantas? São 3 perguntas, na verdade. Se sim, qual a importância da cepa no micro-organismo nesse processo? E se você poderia citar algum exemplo? Posso sim. Não tem um micro-organismo que seja ali o melhor para a indução de resistência. Seria difícil falar, tem uma espécie que é a melhor, a gente nem tem como estudar todas para fazer um ranking, né, que tem tantas. Mas tem alguns micro-organismos que eles conseguem induzir resistência de uma maneira mais forte, né,
com uma intensidade maior para algumas plantas e não são bons para outras, né? Então, a gente sempre, nesses últimos anos aí que a gente tem estudado bastante interação de planta, micro-organismo benéfico, é muito interessante que tem uma variação muito grande entre espécie. Então, tem micro-organismo que vai muito bem para soja, mas o mesmo micro-organismo não consegue ser eficiente no tomate, por exemplo. Tem micro-organismo que ele é muito bom, só que se você divide, entra dentro da espécie dele aí, tem vários isolados, várias cepas, vai ter um que ele vai crescer muito bem, esporular muito bem, mas ele não produz muitos metabólitos. Então ele gasta toda a energia dele se reproduzindo, produzindo esporo e por aí vai, mas ele não produz metabólito. Tem um outro que ele já cresce mais devagar, não esporula tão bem, mas produz muitos metabólitos. Então é tudo muito relativo. Por isso que quando a gente vai desenvolver um produto, a gente tem que ter em mente, antes de começar tudo, qual que é o objetivo. Meu objetivo é solucionar tal problema de tal cultura. E daí a gente joga esses problemas dentro de uma pipeline que a gente tem, de um banco de dados que a gente tem, e daí a gente consegue tirar dessa biblioteca de micro-organismos, dessa biblioteca de metabólitos, quem são aquelas espécies e quais são os metabólitos que a gente pode usar como alvo para solucionar o problema. Olha só, Celeste D'Alessandro deu parabéns pela live e diz o seguinte: os micro-organismos produzem diversos metabólitos no fermentador. Então, é possível separar e identificar cada um dos metabólitos e assim conhecer quais deles têm efeito negativo com os fungos patogênicos? Obrigado, Celeste. Um abração para você e obrigado pela pergunta. Sim, é possível. Inclusive, nós temos um trabalho que a gente fez uma metabolômica do micro-organismo, mas nem precisa fazer nada tão caro e com uma profundidade científica tão grande. Às vezes a gente consegue tirar ali os metabólitos, fazer uma separação dos metabólitos por uma plaquinha de TLC, por exemplo. A gente consegue. A taxtomina, que eu dei o exemplo, a gente consegue separar ela pela plaquinha de TLC. Você raspa ali aquela plaquinha e você consegue isolar, né, a molécula e depois testar ela contra os micro-organismos. Dá para fazer também por HPLC, você extrai, né, os metabólitos, joga no HPLC e você coleta os picos ali daqueles metabólitos. E depois você consegue identificar quem são essas moléculas por espectrometria, e a partir desse isolamento você consegue ver como que essa molécula interfere com a fisiologia do micro-organismo. Isso aí é possível fazer, sim. Legal. Eu vi que muita gente perguntou aqui sobre o efeito, né, dos metabólitos. Olha só, tem uma pergunta aqui que é bem bacana, deixa eu achar ela aqui, tem um monte, na verdade, de pergunta bacana, que é a do Emílio Rodolfo. Por quanto tempo um metabólito aplicado no campo terá ação de controle? Ele não será degradado em curto espaço de tempo, exigindo inúmeras aplicações do produto? Exatamente. Voltando, né, naquela pergunta que eu já respondi parcialmente isso aí. De fato, se você jogar só o metabólito, ele vai degradar. A não ser que você tenha ali na formulação alguma coisa que deixe pelo menos um shelf life por algum tempo ali para ele ter ação. Mas, de fato, não vai ser como se você tivesse o que eu chamo de mini biofábrica ali na folha, na raiz, né, que é o micro-organismo que vai estar sempre produzindo esse metabólito. E aí você não precisa de pensar em formulação, pensar em ficar aplicando várias vezes, porque se você aplica o micro-organismo e a aplicação foi bem feita, células viáveis, o micro-organismo consegue interagir bem com a planta, permanecer ali no ambiente, esse próprio micro-organismo vai continuar produzindo metabólito e o metabólito vai ter ação. Então, essa história de você aplicar só o metabólito tem um estudo por trás para ver o tempo de prateleira, o shelf life, o quanto que degrada, que não degrada, qual que vai ser a frequência de aplicação disso. Ele tem toda a razão.
mas quando você tem um micro-organismo, o micro-organismo fica ali produzindo para você. Tá ótimo, doutor. Olha, ficaram várias perguntas ainda para o senhor responder. A gente vai encaminhar por e-mail, pode ser? Assim o pessoal não fica sem resposta, porque realmente essa live de hoje teve bastante participação. Claro, pode me enviar, eu vou responder todas, assim, fico muito feliz com a participação de todo mundo, agradeço aí a todo mundo que fez perguntas, que comentou, que assistiu, agradeço a todo mundo que ficou aí até o fim, são 8h20 da noite, né, depois de um dia árduo de trabalho aí, então muito obrigado a todos, aproveitar aqui o fim, mandar um beijo para as pessoas da minha família, né, para a Jaque, para a Liz, minha mãe, meu pai, todo mundo da minha família, meus irmãos, meus afilhados, meus primos, meus tios, tenho certeza que tem muita gente aí que é da família. Um beijão para todos aí, para os amigos, e muito obrigado novamente para vocês aí da Bionat, parabéns por essa série. Eu estava vendo aqui que é a 7ª live, né? E parabéns por tudo isso, tô louco para ver a próxima, né, que eu já sei que vai ser da Celeste, que eu sei que vai ser muito boa, e a outra depois da Celeste, que vai ser do professor Pascolati. Muito interessante, tô bem ansioso para ver as outras. Muito obrigado por tudo, tá? Obrigada, doutor. Nossos moderadores querem fazer aí umas considerações finais para a gente encerrar essa live? Luciano? Sim, claro, vamos lá. Primeiramente, parabéns, doutor Ronaldo. Excelente explanação, é um assunto novo. Realmente é um olhar diferente para produtos, né, microbiológicos, e a gente acredita muito nessa nova versão. Estamos apostando aí. Parabéns. E também agradecer a quem nos assistiu até o momento. Muito obrigado. Tinha bastante gente hoje, viu? William Pacheco, suas considerações. Obrigado, professor. Mais uma vez, né, aprendendo muito, trazendo muita tecnologia, novos conhecimentos de ponta, né? Agradeço muito a sua participação, agradeço a todos os que estiveram também nos assistindo até agora, e vamos para a próxima. Doutor Marcos, vamos para a próxima? Com certeza. Primeiramente, né, gostaria de agradecer ao Ronaldo, né, pela excelente apresentação, né? A gente já sabia que seria uma excelente apresentação, ele tem muito conhecimento no assunto, né? Então agradeço e, mais uma vez, conte com a gente. Obrigado. Muito obrigada mais uma vez, então, doutor Ronaldo. Esperamos aqui uma próxima oportunidade de nos encontrar. Espero que assista também as próximas lives, já está aí ligadinho nos temas, deu até spoiler dos nossos próximos temas. Desculpa, né? Então, desculpa, eu vi que o Marcos começou a dar risada e falei, nossa, não devia ter falado. É bom que o pessoal ficar curioso, doutor. Para ficar assim, ó, ligadinho, esperto no calendário para não perder as nossas lives de quinta-feira. Beleza. Combinado? Obrigado, boa noite a todos. Uma ótima noite. E para você que nos acompanhou até agora, eu quero lembrar, então, que quinta-feira que vem, dia 3 de setembro, gente, já estamos em setembro, olha só quem vem aí, a doutora Celeste Paola D'Alessandro, que é pós-doutora e pesquisadora na Exal USP. Ela vai nos falar sobre como melhorar a eficiência dos fungos entomopatogênicos. Então, quinta-feira que vem, eu e toda a nossa equipe aqui, Luciano Pacheco, Dr. Marcos e a doutora Celeste, estaremos esperando a sua presença, o seu prestígio na próxima live da Bionat, combinado? Um grande abraço e até quinta que vem. Tchau, tchau!